Começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Nós vamos fazer a análise dos fatos agora, porque os fatos estão aí. E o pior que não é notícia boa, mas não somos nós que não vamos repassar notícia ruim. A notícia ruim, ela na realidade reflete os fatos ruins e que estão acometendo a população, não só de Guarulhos, mas do Brasil inteiro. Eu me refiro à área da saúde pública, que está na UTI no Brasil inteiro, e em Guarulhos não é diferente. De novo conosco nessa semana o Dr. Laércio Sandes, que é vereador agora do Democratas, com assento à Câmara Municipal. Ele que é advogado e é especialista em direito previdenciário e mexe muito nessa área de saúde, sim, porque direito previdenciário está diretamente ligado a essa questão. Demais voltado com a necessidade das pessoas no momento mais sofrido, quando estão adoentadas e precisam de algum amparo do ponto de vista previdenciário. Então a gente tem muito contato com essas pessoas também. E os peritos da Previdência já voltaram ao trabalho ou estão em greve ainda? Martinho, eles estão atendendo, já começaram a atender, mas para colocar a casa em ordem a gente sabe que não é fácil, é demorado e um atendimento às vezes muito precário e acaba fazendo com que muitos segurados tenham que procurar outras cidades para ser atendido por conta da agenda que é extensa. A opção é você procurar onde tem mais agenda mais curta, né? Então isso judia muito da população local. Na realidade é um grande problema esse, porque a população tem que se deslocar por distâncias longas, mas não é só se deslocar. A gente sabe que tem que chegar muito cedo para pegar uma senha. É uma judiação ter que sair da sua cidade ou do seu bairro para ir num lugar distante, chegar lá às 3 da manhã, e normalmente são pessoas que são idosas, estão adoentadas, e é uma falta de respeito com a população. Mas isso é Brasil, não é só Guarulhos. Por falar em saúde pública, em Guarulhos a situação está meio brava, né, doutor? Eu estou vendo aqui nos jornais daqui de Guarulhos, olha, aqui na coluna aqui do Ernesto Zanon, na Folha Metropolitana, ele está se referindo à falta de médicos em várias unidades de pronto atendimento. Eu vou mais especificamente aqui, olha, vamos ver aqui os bairros, Maria Dirce, Paraíso, né, e também na UPA do Jardim São João. Mas lá no HMU também não é diferente. E na Policlínica do Paravente é a mesma coisa. O que está acontecendo, doutor? Martinho, a saúde da nossa cidade, como do país, a gente sabe que já está na UTI há muito tempo. Não desprestigiando os profissionais que lá estão trabalhando, muito dos quais, além das suas capacidades físicas, mas o que aconteceu nesses últimos dias na cidade de Guarulhos, nós temos que reconhecer que por parte de quem tomou a providência com relação aos médicos, merece um pouco de aval. Por que isso? Lá na Policlínica Paraíso, na Policlínica no UPA São João e também no Maria Dirce, são entidades da saúde do município de Guarulhos que é administrado pela Fundação ABC. E como o município já vem adotando, em diversos órgãos da administração, vem adotando o ponto eletrônico, quando os médicos passaram também, a partir do último dia 1º, ser obrigados nesses locais a assinar o ponto eletrônico. E sem mais, sem menos, eles estão se recusando a assinar o ponto eletrônico. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque todos nós somos iguais, desde o prefeito ao faxineiro do município, e não tem por que os médicos não quererem assinar o ponto eletrônico. A população tem que saber que o ponto eletrônico foi criado para manter o médico trabalhando. Para moralizar, né? Moralizar. Muitos dos médicos estavam no sistema anterior assinando a ficha de presença e indo embora clinicar em outro local, em outro hospital, num local particular. Nós não podemos admitir isso. Então eu acho que nós precisamos puxar a orelha muito bem desses médicos que são irresponsáveis a tal ponto, até se for o caso, criminalizar essa questão. Não podemos admitir isso e vamos dar espaço para quem quer trabalhar, se for o caso, contratar outros médicos e não admitir esses mal profissionais que não estão preocupados com a população. Então essa postura com relação aos pontos eletrônicos foi correta, foi acertada. Eu só acho que o município errou, que não adotou um plano de contingência para resolver isso, porque acabou o atendimento deslocando tudo para o HMU e outros hospitais da cidade e nós não vimos nenhum trabalho no HMU para atender de forma qualitativa toda essa situação. Então aí, mais uma vez, a administração municipal errou.
com relação a essa postura da Fundação ABC, que administra esses 3 locais, nós temos que dar os parabéns, porque tem que acertar isso. Não podemos admitir um médico que é contratado para trabalhar 12 horas e você vai procurá-lo lá, ele não está presente e recebendo pelo serviço. Não podemos aceitar. Que era muito comum, no passado, se encontrar um médico que deveria ficar 4 horas, trabalhando 20 horas semanais, 4 horas por dia de segunda a sexta. Sim. E não se encontrava o médico lá, mas ele não deixava de receber. Quer dizer, é uma desonestidade isso, né? Total, eu acho que não dá para aceitar. Nós não podemos se tornar dependente do corporativismo dos médicos. Sabemos que todos os órgãos de classe defendem seus interesses, como o CRM, a UAB, o CRC, enfim, mas nós não podemos usar isso como uma solução e fazer o que eles bem querem. A administração tem que ter o poder, tem que ter o controle da situação e, se for o caso, contratar, abrir sindicância. Nós temos que melhorar a qualidade da saúde, que sabemos que é péssima, mas não é porque é péssima que a gente vai dar as costas. Nós temos que trabalhar, todos nós temos responsabilidade para buscar saída. E eu acho que o ponto eletrônico foi uma das saídas que tem que ser um caminho sem volta, não pode recuar. Se recuar, aí perde além do que já perdeu com relação à moral do controle dessa situação. O ponto eletrônico é aquele chamado biométrico, que o cidadão tem que botar o dedinho lá no leitor, né, das impressões digitais. Aí realmente não tem como fraudar. Se bem que até isso, em São Paulo, um hospital da periferia criaram os dedos de silicone lá. Aí deu polícia, claro, deu inquérito e foram condenados. Mas, doutor, por conta dessas deficiências no setor primário da saúde, que são as UBSs, né, as unidades de pronto atendimento, o Hospital da Criança, que funciona ali, onde era a antiga Santa Casa, sim, está sobrecarregado, porque todo mundo é obrigado. Nós estamos com pacientes e os seus familiares, que são crianças, né, com os seus familiares acompanhantes, nos corredores, em maca, está superlotado. Quer dizer, essa situação é uma situação que as autoridades precisam se debruçar e encontrar uma maneira de resolver. Como já foi visto aí, o doutor Laércio falou, realmente esse corporativismo é ruim. Agora, fazendo uma ressalva, que há bons médicos também, né? Ah, sim, nós temos médicos de primeira linha na cidade, médicos idealistas, médicos que realmente faz jus ao juramento da profissão. Esses nós temos que separar, vamos sempre separar o joio do trigo, nós não estamos generalizando. Agora, aqueles que não estão se enquadrando no interesse da administração pública, nós temos que excluí-los ou procurar fazer com que eles venham se adequar à situação e não o município se adequar aos interesses dele. O município cumpre sua parte, pagar o salário e pagar, a meu ver, muito bem. Se você comparar com outras categorias, eles ganham muito bem. Então, não tem o porquê não querer se submeter ao controle administrativo do serviço público. Os interesses da população têm que sobrepor o interesse dos médicos. Não dá para aceitar da forma que eles assim agiram nesses últimos dias. E o médico, quando termina o curso de medicina, ele, para poder exercer a sua profissão, ter inscrição nos conselhos regionais de medicina, ele tem que fazer um juramento a Hipócrates, que foi o primeiro filósofo grego médico, né? Isso é um juramento que hoje todo mundo faz, né? Hoje e sempre. Agora, esses que não trabalham deveriam fazer deveriam fazer um juramento a Hipócrita, né? Porque é brincadeira. Agora, o senhor subscreveu um requerimento também da Câmara, para a gente finalizar esse bloco, comunicando esse fato ao Conselho Regional de Medicina. Sabidamente, né, Martinho, nessa primeira sessão, depois dessa polêmica do final de semana, que foi na data de ontem, houve discussão na casa, foi apresentado um requerimento, cujo qual eu também assinei, pedindo providência, cobrando do município quais as providências que foram tomadas e da mesma forma que seja encaminhado ofício ao Conselho Regional de Medicina para que abram os procedimentos próprios para investigar esses médicos e tome as medidas que forem pertinentes. Eu acredito que a partir daí, inclusive, o município não pode se mostrar omissa, tem que tomar as providências no âmbito trabalhista também. Não dá para aceitar dessa forma, por mais que seja uma fundação e os médicos estejam ali ligados diretamente a ela, mas sabemos que é uma terceirização e que o município tem responsabilidade direta e não pode ser omisso nisso daí. Eu acho que o nosso secretário da Saúde deveria ter adotado um plano de contingência para essa situação. Ele perdeu o momento de adotar essa medida, como outras quais que ele não vem se preocupando no controle da saúde pública do município de Guarulhos.
Bem, voltaremos daqui a pouco para continuar debatendo assuntos da maior relevância que mexem com a sua vida em Guarulhos. Você que mora em Guarulhos, vive em Guarulhos, tem a sua família em Guarulhos. Até daqui a pouco. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Estamos de volta conversando sobre saúde pública em Guarulhos, aqui com o vereador do DEM, Dr. Laércio Santos, que é advogado e é especializado em direito previdenciário. Doutor Laércio, o senhor me dizia há pouco, aqui nos bastidores, que recentemente o senhor esteve numa unidade de saúde e não tinha formulário. Que história é essa? Martinho, cada dia que nós vamos nessas unidades, participamos de algumas reuniões que eles têm lá, chamada reunião de conselho gestor, a gente se surpreende mais e a gente fica mais incrédulo no que a gente vê. Em uma dessas reuniões que eu tive o relato da gerente responsável da falta de formulário, aqueles papéis lá que o médico usa para receitar, para prescrever o tipo de exame, tipo de procedimento, um atestado, todos aqueles formulários básicos, pois eles estão sem esse formulário. Algumas pessoas da região, da sociedade civil, inclusive alguns vereadores, que foi me relatado, estão tirando cópia e bancando para ajudar a unidade. Tem cabimento uma coisa dessa? Quer me dizer que isso é administrar a cidade? Isso não é administrar. Administrar é saber cuidar da cidade, planejar a cidade e ter pelo menos um estudo mínimo de quantos blocos de material. Coisa simples, vai precisar para aquela unidade. Agora não, fica a sociedade civil num todo ajudando a unidade. Eu sei que a gente tem condição e podemos ajudar na medida que cada um disponha, mas é obrigação da administração pública. Infelizmente, Martinho, isso é a ponta do iceberg. Agora a gente não sabe o que acontece lá no dia a dia, quantos equipamentos, nos bastidores lá, quantos aparelhos de exame que estão quebrados. Então é triste a gente estar aqui dia após dia sempre debatendo a crueldade que está passando a saúde de Guarulhos. Bom, é forçoso também a gente reconhecer, porque senão pode dar a impressão que Guarulhos está faltando médico e são todos malandros. Não é bem isso, não. Tem médicos bons, mas alguns desses que se recusam a trabalhar também se recusam, não é de malandragem, não, por falta absoluta de condições de trabalho. Se não tem nem o receituário, não tem aparelhos para que sejam feitos exames, um diagnóstico por imagem, por exemplo, que ele prescreve. Como é que ele vai trabalhar? Se falta aqui até algodão, às vezes, né? O mínimo minimorum, porque é difícil do médico trabalhar numa cidade como Guarulhos, que tem quase 1,5 milhão de habitantes, um orçamento aí superior a 4 bilhões de reais. É uma vergonha, né? Eu devo alertar que nesses dias que aconteceu essa situação aí dos médicos não marcar o ponto, eu não sei se eles já estão marcando os pontos, eu tenho relato de pessoas que estiveram, por exemplo, na UPA São João, lá não tinha médico nenhum para atender e estávamos havendo lá as enfermeiras, os atendentes, fazendo o papel do médico.
Com maior boa vontade até, né? Papel do médico, mas aí você sabe não que é pode crime, também, né? Não pode. É exercício ilegal da profissão, caracteriza crime e se acontecer algo pior, traz uma responsabilidade, além da criminal, uma responsabilidade para a administração pública. Então, aonde está o nosso secretário da Saúde que não esteve nesses 3 locais para tomar providência? Seguramente ele estava em algum canto aí da cidade e não se preocupando com essa situação. Então é isso que a gente debate, a questão da saúde do município cada dia está pior. Não só ele, como o prefeito e os demais que compõem a administração direta do município. Pois é, gente, olha, tudo isso também se deve à má gestão. Essa má gestão não é recente, ela vem já de alguns anos. Perdeu-se a mão. Tanto é que o nível de endividamento de Guarulhos é altíssimo, praticamente compromete um orçamento inteiro, algo em torno de 4 bilhões de reais, e a dívida de curto prazo, as inadimplências, superam os 500 milhões de reais, nós já abordamos esse assunto aqui. Sim. Agora, uma das consequências, vejam vocês, é notícia aqui também, ó, na Folha Metropolitana, eu vou até mostrar aqui, ó, aqui que o cartório eleitoral da Zona Eleitoral 393 em Vila Galvão, está aqui a notícia, ele foi despejado, despejado. A Justiça Eleitoral é uma justiça federal. Os juízes estaduais ficam investidos dessas funções, porque é uma justiça sazonal que funciona em época eleitoral, né? Agora, um cartório, que é um serviço essencial à população, no ano eleitoral, que, por sinal, eles estão em processo também de recadastramento biométrico dos eleitores, né? Não sei se nesta eleição vai ser exigido ou não, mas já existe todo um processo de recadastramento nos cartórios. Sim. Fiquem atentos. Então, aquele cartório que existia na Vila Galvão, esta semana foi dada uma ordem de despejo, ele já não está funcionando mais. Por quê? Porque a prefeitura não vinha pagando os aluguéis. Martinho, esclarecer para a população que alguns prédios públicos, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, os distritos policiais, o prédio do INSS lá no bairro dos Pimenta e os cartórios eleitorais, por convênio firmado para que eles se instalassem na cidade, esses aluguéis passaram a ser pagos pelo município. E uma vez assinado esse convênio, o município teria que honrar o que foi empenhado lá atrás. Mas não, eles não estão honrando, é o que você muito bem disse, e esse não é o primeiro caso. Nós temos situação da própria FATEC ali na João Gonçalves, que pouco tempo recente foi repactuado o contrato, também já estava para sofrer ação de despejo, e outros prédios mais da cidade. Delegacias de polícia. Delegacia de polícia. E que a gente só está se surpreendendo cada dia com uma notícia nova de despejo e a gente não vê em nenhum momento a Secretaria de Governo, a Secretaria de Finanças do município se posicionar para resolver o problema. Agora, mais um transtorno vai causar para a população, principalmente em período eleitoral que nós estamos avançando aí dentro em breve. E são estruturas que são essenciais à população. Tivemos lá a unidade dos bombeiros na região do Jardim São João, que foi fechada por falta de pagamento de aluguel. O SAMU, que funcionava foi no Taboão, me perdoe. No Taboão, não Jardim São João, mas a unidade do Corpo de Bombeiros no Taboão, que funcionava há muitos anos, foi despejada. O SAMU da região ali de Cumbica, na cidade satélite industrial, igualmente foi desativado. Quer dizer, ao invés de melhorar, de crescer... Vários prédios do CIET também fechou, lá no bairro dos Pimentas, dentre outros. Nós, se formos relacionar aqui, passa de uma dezena dos prédios públicos a serviço da população que deixar de pagar o aluguel. E aí vai nesse acúmulo de dívida que você se referiu, de quase 500 milhões que a prefeitura está devendo de dívida imediata. Bom, faremos um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouquinho para debatermos, para explanarmos, analisarmos questões da maior importância para todos nós. Até daqui a pouquinho. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas.
preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Bem, estamos de volta, conversando aqui com o Dr. Laércio Sandes, vereador do DEM, sobre esses problemas de Guarulhos, onde ele se bate bastante na Câmara Municipal, fiscalizando os atos do Executivo, e vindo aqui no TV Cidade debater abertamente, né, com a sua participação também. Doutor Laércio, eu sei que o senhor acompanha essa questão do autismo em Guarulhos há muito tempo. O senhor apoia, porque nós temos muitos autistas em Guarulhos, é uma doença pouco conhecida. E na semana passada tivemos uma caminhada da Praça Getúlio Vargas até o Bosque Maia, tivemos palestras durante toda a semana. Essa caminhada terminou ali no bosque, no entorno do lago que fica no centro do bosque ali, Maia, né, para conscientizar as pessoas sobre o autismo, o que é essa doença. Né? Nós temos muitas crianças, temos adultos também. E em Guarulhos temos uma entidade que é o Centro de Inclusão e Apoio aos Autistas de Guarulhos, o CIAG, que está atravessando um drama. E eu recebi ontem aqui um WhatsApp, eu vou mostrar para vocês, da fundadora e coordenadora Alexandra Unick. Vamos escutar um pouquinho. Boa noite. É que eu fiz contato com a Secretaria da Assistência hoje, falei com a Cláudia Lira, na verdade, com a Daniela, porque as entidades estão sem receber o repasse da verba estadual desde fevereiro, né? Está atrasado fevereiro, março e agora vai entrar o abril. E a Daniela esclareceu para a gente o seguinte, que o Estado está exigindo que seja feito um novo contrato das entidades com a data de 2016, sendo que o contrato de convênio foram de 18 meses que já foi assinado. E aí ela disse que se fizer esse novo contrato como eles estão querendo, não vai dar para repassar a verba por causa da CND da prefeitura que está negativada. Bem, eu vou explicar o que está acontecendo. O CIAG recebe recursos do governo do Estado, mas não diretamente, eles têm que entrar no caixa da prefeitura. E o Estado não está repassando devido à falta da certidão negativa de débitos junto à Previdência Social. E também com falta aí da certidão de regularidade do Fundo de Garantia. Né? A prefeitura não está pagando ninguém. Essa ainda não paga nem o INSS. E aí, dos funcionários, né? Não paga fornecedor, não paga prestador de serviço, ou então não paga aluguel, coisa está feia. Coisa em Guarulhos está feia. E aí uma entidade que cuida dos autistas desesperada porque desde fevereiro não recebe. E eu hoje pela manhã, eu que estou presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, recebi aqui um ofício, né, da presidente, a Fabiola Gadani, informando dessa situação dramática, porque desde fevereiro eles não têm repasse, não têm como pagar os salários dos funcionários, né? Vão ter que se virar de alguma maneira ou não pagar também. E eles praticamente é uma das poucas entidades de Guarulhos, se não a única, que atende os autistas. O senhor que se interessa muito por essa causa, o que o senhor acha disso? Martinho, alguns podem achar da minha parte que eu seja exagerado, mas para mim isso é um crime. Isso é um crime, a administração pública subestimar a saúde dessas pessoas, não que os outros não dependam, mas esses dependem muito mais do atendimento, só quem tem um parente, um conhecido, um amigo autista para saber dessa situação. Então isso tem que ser imputado como um crime de responsabilidade, onde já se viu o município não dispor dessa documentação para atender os anseios daqueles que mais precisam do atendimento do serviço público. Isso é de se lamentar, uma cidade que já foi a segunda economia do Estado, hoje não é mais por ineficiência da administração pública, sequer cuidar das suas contas públicas para permitir que a ONG, as entidades que estão para ajudar, fazer o trabalho do terceiro setor, possam colaborar com qualidade. Agora, onde essa entidade poderia estar captando recursos para atender, fazer o trabalho exemplar, que a gente sabe que ela desenvolve um trabalho muito bom na cidade, vai ser obstada, está sendo obstada por casuísmo da administração pública que não paga suas contas, não for eficiente na gestão dos recursos públicos. Então é de se lamentar e a gente tem que
que cobrar providência a nível de Ministério Público. Eu peço para ti, se puder, uma cópia desse documento que eu vou tomar providência no âmbito dentro da Câmara Municipal e, se for o caso, até junto ao Ministério Público. Eu vou já repassar em suas mãos, está aqui o ofício, até para servir de base de uma ação do vereador que se interessa muito por essa questão da saúde pública, da educação, do terceiro setor, enfim, daqueles que são desassistidos, excluídos socialmente ou sob risco de exclusão social. E aí, além da Prefeitura, também a Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, porque, olha, tudo bem, a Prefeitura não está recolhendo, mas a entidade ou as outras não podem ser penalizadas, né? O Estado também tem que contemporizar essa situação. É aquela coisa, a gente não pode deixar que a corda sempre estoure para o lado do mais fraco. Essas pessoas já estão na margem da necessidade, não tem mais para onde socorrer. Agora, se o Estado não faz sua parte, se a Prefeitura não faz sua parte, uma entidade que se predispõe a fazer, quando está com boa intenção, muitas pessoas ali são voluntários, querendo ajudar, não consegue ajudar, alguma coisa está errada. Nós temos que rever tudo isso. Não podemos aceitar que continue assim. Tá certo. Agora, então, vamos encerrar esse programa, mas eu gostaria de encerrar com uma breve mensagem do Dr. Laércio para você, telespectador, para você, telespectadora. A gente só abordou coisa ruim, mas a gente tem que reconhecer o seguinte: existe a luta, né? E o Dr. Laércio é um guerreiro na Câmara Municipal. O que o senhor pode informar para nós? Martinho, eu gostaria de dizer para todos que nós não podemos desistir, nós temos que lutar, nós somos brasileiros, nossa cidade, nosso país é o melhor do mundo, nós não podemos dar as costas, nós temos que, enquanto tem vida, tem esperança, e nós vamos modificar tudo isso e voltar a colocar o país, nossa cidade nos trilhos, porque aqui que nós estamos querendo criar nossa família e fortalecer nossa cidade. É esse o nosso propósito, ajudar, fazer o bem comum a todos. E unidos, com certeza, venceremos, né? Bem, colocamos um ponto final em mais uma edição. Agradeço a participação do Dr. Laércio Santos, sempre muito atencioso, aqui com TV Cidade. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a programação da TV Guarulhos.